somos nós. E por isso que muitas vezes a gente se frustra, porque talvez nos colocamos em uma posição de vitimismo, ou então nos colocamos em uma posição de que alguém tenha compaixão de nós, de que alguém faça alguma coisa. Se Deus quiser usar alguém para fazer, Ele vai usar. Se Deus quiser usar alguém para realizar algo, Ele vai realizar. Mas nós precisamos entender que aquilo que Deus colocou em nossas mãos é responsabilidade nossa, cuidarmos e zelarmos. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia! E hoje o tema da ministração é guardando o que Deus te deu. Diga para o seu irmão: guarde o que Deus te deu. Guardar não no sentido de esconder simplesmente, mas de proteger. Fala assim: proteger. Proteger. Então eu entendo que todos nós, quantos aqui tem sonhos que já nasceram e outros que nascerão ainda? Diga glória a Deus. Amém? Quantos aqui ainda não são pais nem mães? Deixa eu ver. Mas vamos esperar casar, né? Para tudo acontecer certinho conforme a palavra, tá certo? Mas é interessante que todos nós temos, quando eu falo sobre protegermos aquilo que nós geramos, eu falo na abrangência daquilo que nós temos. Porque todos nós temos um objetivo, todos nós temos um destino. Já tem gente aí talvez com a data marcada do casamento. Já tem gente já se projetando, tal tempo eu libero para poder ter filho. Já tem gente, que eu não quero dizer o nome, pedindo oração para ter gêmeos. Cada um tem o seu desejo. Eu falei, você vai ver quando vierem os primeiros, ou o primeiro, você vai continuar pedindo gêmeos, Então é interessante que todos nós temos sonhos e objetivos. Tem gente que já está ensaiando faz tempo, por quê? Porque vai cantar, vai dançar na igreja, vai ministrar. Você vê as meninas aqui ministrando, elas fazem um alongamento para não terem cãibra aqui, não é verdade? Estica a perna, estica braço. O pessoal do louvor passa as canções aqui. Às vezes a gente faz uma pegadinha com eles também, puxa música de última hora, eu peço até perdão depois, mas eles são uma bênção, porque eles vêm atrás. Eu falei, gente, se não souber a canção, vamos à capela mesmo, mas vamos ministrar. E é interessante que todos nós temos propósitos. Quando você começa a namorar, já perguntam quando você vai noivar. Quando você noiva, já pergunta quando você vai casar. Quando você casa, já perguntam quando é que vem os filhos. Quando já tem o primeiro, já perguntam quando vem o terceiro. Já estavam perguntando aqui, brincando com o Ricardo, viu? Não sei se Laís está aí. Quando é que já vem o segundo? A bebê de Ricardo nasceu agora. Pelo amor de Deus, né? O pessoal já vai mexendo, já vai brincando. Então é interessante que todos nós, como seres humanos, nós temos os nossos objetivos. E o Senhor, Ele colocou não simplesmente um ser humano, mas Jesus, para que José tivesse a responsabilidade como pai de cuidar, de zelar, de guardar, de proteger. O Senhor, Ele gerou por meio do seu Espírito, mas a responsabilidade terrena era de José. Maria, ela tinha terminado de dar à luz. E é interessante que eles estavam ali, receberam a visita dos magos. Herodes queria saber exatamente onde estava Jesus, um propósito de aniquilá-lo, porque ele temia que Jesus tomasse o seu lugar. Porque quando se falava de um rei, Herodes achava que se tratava de um rei natural e não de um reino espiritual. E naquele momento, Herodes não teve as informações que ele gostaria dos magos. Então de repente vem o Senhor a José através de um sonho e traz uma revelação dizendo: vai até o Egito, vai até o Egito para proteger o menino. Por quê? Porque Herodes teria um decreto lá na frente que mandaria exterminar todos os meninos abaixo de 2 anos que nasceram nas regiões de Belém. E o que foi que existiu naquele momento no coração de José? Sensibilidade à voz de Deus. Fala comigo, primeiro princípio: sensibilidade à voz de Deus. O que é que Deus está te mandando fazer? Quantos aqui têm sonhos? Deixa eu ver, quantos aqui sonham?
Mas quantos têm sonhado os sonhos de Deus? Qual é o comando de Deus hoje? Qual é a ordem de Deus hoje? Qual é o decreto de Deus hoje? Quando nós nos submetemos à palavra, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor manda, Ele vai respaldar a direção que está trazendo ao nosso coração. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia! Dá uma saculejada no seu irmão e diga: meu irmão, tenha sensibilidade à voz de Deus. Deus está falando na simplicidade, Deus está falando nas minúcias, e a gente não está percebendo. Não estou querendo dizer que você vai espiritualizar tudo. Caiu aqui alguma coisa do armário, foi o inimigo. Caiu uma colher da minha mão, foi Satanás. Me queimei no fogo, foi o diabo. Tropecei na rua, o cão quis me derrubar. Não estou falando isso não. Estou falando de ter sensibilidade à voz de Deus. Você orou de manhã por algo, de repente você vai na rua, você tem uma experiência com uma pessoa e você no seu interior está dizendo: Deus, eu estou entendendo tudo, porque o que ela está falando é exatamente aquilo que eu pedi em oração ao Senhor, em secreto, e ninguém sabe. Ter sensibilidade à voz de Deus. Mas eu vou para onde? Eu vou para o Egito. O que é que o Egito representava para os filhos de Israel? Lugar onde eles eram escravos, lugar de onde eles saíram, lugar que representava um povo aprisionado, lugar que trazia as memórias ruins. Mas é interessante que naquela hora a direção de Deus vai para o Egito. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que alguém possa estar. Você pode estar no meio de um caos, você pode estar no meio de uma tempestade, você pode dizer: eu estou no meio de um Egito. Mas se Deus te mandou por um tempo estar ali, Ele vai cuidar, Ele vai se responsabilizar, Ele vai livrar, Ele vai proteger. Sabe por quê? Entenda essa revelação. A última coisa que Herodes imaginava é que alguém que nascesse em Belém fosse para o Egito. Isso seria impossível aos olhos do rei natural, daquele que governava, do governador Herodes. E é interessante que Deus muitas vezes confunde a terra, pastor Gledson. Deus confunde a terra e a gente não entende por que o Senhor está fazendo desse jeito, por que o Senhor está realizando dessa forma. Meu Deus, por que este lugar? Por que essa circunstância? Por que esse momento? Por que o Senhor não faz assim? A gente fica como Naamã: por que eu não vou mergulhar nos rios de Damasco ou de Farpá, que são mais claros? E o Senhor diz: você vai para o Jordão, as águas são escuras, mas esse é o centro da minha vontade. E quando Deus Ele fala, Ele se responsabiliza. Muita gente não vai entender, mas Deus vai te colocar em um lugar de esconderijo para proteger a tua vida. E você também será um instrumento nas mãos do Senhor para proteger aquilo que Deus te deu. Se você crê nisso, diga aleluia. É você que protege o seu chamado, é você que protege a sua família, é você que protege os sonhos que Deus plantou no seu coração. Se você crê que Deus vai te capacitar para isso, e nada vai morrer, nada daquilo que Deus te deu, joga a mão pro alto, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. E de repente falta em nós a sensibilidade espiritual. Ele pegou a mãe e levou o seu filho até o Egito. E lá ele ficou até que Herodes morresse. Mas é interessante que após a morte de Herodes, do texto que nós temos aqui como continuidade, Arquelau, seu filho, começou a governar. E José, temendo que Arquelau fizesse alguma coisa com Jesus, ele foi para Nazaré, uma cidade pequena da Judeia, da Galileia. E se cumpriu a profecia, e por isso foi chamado o Nazareno. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: não corra riscos,
Diga para o seu irmão: não corra riscos, não se arrisque a perder. Fala para o seu irmão: a perder o que Deus te deu. Diga: o que você tem é muito precioso. O que você tem é muito precioso. Você carrega um tesouro dentro de você, onde nem o ouro dessa terra, nem a prata podem comprar. Você pode dizer: eu sou alguém limitado, eu sou alguém limitado, eu não tenho condições de fazer, de levar, de agir, de atuar. Mas o Senhor vai te dar capacidade. Se o Senhor tem um propósito diferente, Ele vai te respaldar em toda boa obra. Assim como a chuva desce e rega a terra, assim é a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Se você crê que é assim, diga aleluia. Erga suas mãos e aplauda Jesus. Tu és lindo, meu Senhor, meu Salvador. Tu vives, Senhor, eternamente. E é interessante que naquele momento Ele vai até Nazaré para proteger o seu filho. E muitas vezes nós estamos expondo os segredos, nós estamos expondo projetos, nós estamos expondo coisas que Deus disse: ainda não é tempo. Guarde no seu coração. No tempo certo virá à tona, no tempo certo virá a existir, no tempo certo as pessoas virão. Quem é não precisa dizer que é, quem tem não precisa dizer que tem, quem faz não precisa dizer que faz. É notório, a unção de Deus vai respaldar, a graça de Deus vai ser manifesta através da sua vida, porque o mundo espiritual tem um alinhamento. E quando Deus, Ele chega no seu tempo, tudo começa a acontecer, tudo começa a desbravar, tudo começa a funcionar, a caminhar. E você diz: meu Deus, como é que é isso? Eu não esperava que isso acontecesse. Mas Deus começa a abrir os caminhos, Deus começa a endireitar as veredas, e operando Ele, quem impedirá? Diga para o seu irmão, diga: espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. E Jesus ficou só em Nazaré não. Ele cresceu, ele foi criado em Nazaré. Ali ele aprendeu a arte da carpintaria. Ali ele amadureceu. Então muitas vezes, quando nós estamos escondendo, guardando, melhor dizendo, aquilo que Deus nos deu, nós estamos amadurecendo ou esperando que aquilo que o Senhor nos entregou chegue no tempo da maturidade. Por que que ainda não veio? Por que que ainda não aconteceu? Porque eu não estou pronto. Porque se Deus colocar hoje nas minhas mãos, eu vou saber começar, mas eu não vou saber terminar. Por que que a coisa ainda não funcionou? Porque se eu iniciar, abrir um comércio, todo mundo abre. Da continuidade e manutenção é diferente. Abrir um salão, porque as pessoas acham que é assim, uma igreja, todo mundo abre. Mas nós precisamos entender que aquilo que vem de Deus, Ele vai dar manutenção, capacitação e continuidade. Diga comigo: manutenção, capacitação e continuidade. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Eu nunca esqueço do que Deus Ele fez na minha vida desde o primeiro dia que Ele me chamou e que Ele falou comigo, das pessoas que Ele usou para minha história. Ciclos se abriram, ciclos se fecharam, mas a minha gratidão continua por tudo aquilo que Deus fez, por cada vida que foi um instrumento nas mãos do Senhor para me abençoar. Eu nunca esqueço quando há 10 anos atrás eu estava dilacerado, e numa segunda-feira pela manhã eu recebo uma ligação de um jovem que é um irmão para mim. Eu vou falar o Jonathan e a Camila. Disseram: pastor, nós estamos contigo. Foi um momento tão difícil naquela hora, e Deus usou esse casal, Deus usou a vida deles e tem usado, como tantos o Senhor tem levantado como vocês. A obra de Deus não acontece porque um faz uma coisa isoladamente. O louvor vem e ministra, a multimídia vem e atua. Tudo é feito com muito amor. O pessoal chega mais cedo,
Existem pessoas que vêm e limpam a igreja. Todos estão cumprindo a sua missão. Vem a dança, se prepara, ensaia, faz coreografias. Por quê? Porque estão guardando aquilo que o Senhor deu, mas amadureceram, viram crescer aquilo que antes era pequeno e que hoje é grande. Mas para chegar no nível de maturidade, você não sabe o que aquela pessoa passou, você não sabe o que ela enfrentou para estar ali, para você chegar num ambiente e ver ele todo prontinho. Você não sabe a faxina que alguém teve que fazer para poder arrumar o lugar, você não sabe o processo de preparação. Mas eu sei de uma coisa: assim como Jesus amadureceu e cresceu em Nazaré e só saiu de lá quando estava pronto para ir para Belém, o Senhor também só vai te deixar ir além quando Ele vê que você está amadurecido para cumprir o que Ele está colocando em tuas mãos. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga eu recebo. Pastor, eu quero casar, pastor. Quantos aqui não casaram e querem casar? Deixa eu ver. Ninguém quer casar. Jesus, se não levantar a mão não casa mais. Quem quer casar aqui? Quem quer casar? Pronto, levanta a mão. Só 2 dedos? Não, vai, toda a mão, pronto. Quem quer casar? Pronto, levanta a mão assim, diga eu quero. Guga já está lá atrás assim. É um propósito, é ou não é? Já vai se preparando. Não só é como dona de casa não. É porque de repente você vê lá no namoro, está aquele príncipe, está aquela princesa. Mas você já tem que entender mais ou menos o temperamento da pessoa que você vai casar. E depois que o filho nasce, vem a prova dos 9. Porque é a mistura de muito amor com muito cansaço. E você começa a ver sendo provado ali a maturidade do amor. Quantos querem viver um chamado aqui? Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu quero ser um pregador, quero ser um líder, quero ser um pastor. E é interessante que chamado não é uma escolha. Eu sempre falo que é uma questão de sobrevivência. Mas quando a gente está de fora, a gente vislumbra, é top demais, rapaz, subir naquele altar com essas lâmpadas assim e pregar, tá todo... Eu sempre falo que esse é o maná do ministério, isso é maravilhoso, mas os bastidores tem os seus espinhos também. E se você não tiver chamado para algo, você olha para o irmão, diz: ah, fulano de tal conquistou a casa própria, olha que casa, olha que carrão. Não sabe o preço que o irmão pagou e que está pagando para poder ter aquilo que tem. Então nós precisamos entender que o tempo de amadurecimento ele acontece, o tempo de crescimento acontece, e as etapas elas não podem ser queimadas, elas não podem ser puladas. Deus ele tem o seu tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Quantos creem que o tempo de Deus vai chegar, mas quando chegar a sua vontade se cumprirá de maneira boa, perfeita e agradável? Diga aleluia, diga glória a Deus. Então tudo tem o seu tempo. Jesus estava amadurecendo e crescendo em Nazaré, até porque ele veio com uma missão. Ele precisava cumprir essa missão. Certa vez eu preguei aqui que nós vemos José, pai do Senhor Jesus, no começo, no seu nascimento, mas nós não vemos José no fim, quando Jesus estava crucificado, onde historicamente, teologicamente, José, ele possivelmente já havia morrido. Só estava Maria aos pés da cruz, as outras discípulas e João, o discípulo amado. Não importa até quando você vai ter que proteger, porque tudo tem que partir de mim, pastor, porque só eu faço, porque só eu tenho, porque só eu realizo. Porque Deus confiou a você, e Ele sabe que você tem um coração quebrantado e contrito. Se tiver que recomeçar todos os dias, recomece.
Se tiver que todos os dias ir para a cruz, vá. Se tiver que reconhecer todos os dias, reconheça. Se tiver que se humilhar todos os dias, se humilhe. Se tiver que correr atrás do que Deus gerou no teu coração para que você corra, então vá adiante. A unção e a graça de Deus vai te respaldar. O que você precisa é guardar aquilo que o Senhor te deu. Não importa o tempo de sobrevivência que você tem. Não importa se você está aqui hoje e não vai estar amanhã. O que importa é que você fez o seu melhor. Você entregou o mais excelente. Você dedicou. Você colocou nas mãos do Senhor e devolveu a Deus, dizendo: Senhor me deu, e agora estou te dando com excelência. Faça como o apóstolo Paulo. Ele disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Oh Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, cante, que a minha vida está nas mãos que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos, Jesus que vive está. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, diga: guarde